Tons Cruiser aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre Homem-Aranha sem voltar pra casa, sim, de novo, por causa do trailer que saiu nessa segunda-feira, dia 23. E pra quem não sabe, né, já saiu um react, o primeiro react do canal, inclusive eu amei que vocês gostaram. Tô pensando em trazer mais alguns aí mais pra frente e também algumas pequenas análises da primeira impressão que eu tive assistindo ao trailer aqui junto com vocês. E esse vídeo é um formato novo que eu quero trazer aqui no canal, que é pra justamente abrir uma discussão com vocês a partir dos comentários que teve no vídeo anterior, também algumas percepções que eu tive reassistindo ao trailer, né, sem a emoção do momento. Então eu espero que vocês gostem, deixe o feedback se vocês gostam desse tipo de conteúdo também. Então saibam que a gente vai falar muito de Homem-Aranha, outras séries e filmes que eu sei que vocês amam. Então pra não perder nada, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, gente, eu tô assim, tipo, o próprio meme de Meninas Malvadas, que é eu passava 80% do meu tempo falando de Homem-Aranha e os outros 20% eu torcia pra que alguém falasse pra eu falar junto também, porque assim, vocês estão cansados de Homem-Aranha? Eu não tô, e assim, eu quero muito conversar ainda mais sobre esse trailer, por isso que eu também quis trazer esse vídeo um pouquinho diferentão do que eu tô acostumada a trazer, porque tem algumas coisas que eu achei bastante interessante pra gente começar a discutir aqui no canal e levar pra frente algumas coisas que eu acredito que a gente ainda vai ver e que vai fazer muito sentido pro filme do Homem-Aranha. A primeira coisa que eu falo pra vocês, tenham em mente que o filme do Homem-Aranha é um filme que vem em dezembro, né? Aqui no Brasil é dia 16 de dezembro. E até lá, algumas obras que eu acredito que vai fazer sentido para esse filme do Homem-Aranha é o What If, que a gente já vai ter terminado. Lembrando que o What If vai ter conexão com os filmes e as séries do que a gente tá assistindo. E também Eternos. E além disso, a gente já passou por Loki e WandaVision, que são coisas que vão conectar e muito com essa história. E com esse vídeo aqui vocês vão entender mais ou menos a linha de raciocínio. A primeira coisa que eu preciso falar é que às vezes quando a gente assiste o trailer em legendado ou dublado, alguma interpretação pode mudar um pouquinho dependendo de como for traduzida a palavra, mesmo que ela faça sentido. Mas assistindo legendado, uma das coisas que eles falam enquanto o feitiço do Doutor Estranho está sendo feito é a palavra tempering, que seria adulterar. Então a primeira frase que a gente ouviria o Doutor Estranho falar é: Peter, para de falar que vai adulterar o feitiço. E depois, quando o Doutor Estranho ele tá falando sobre o multiverso com o Peter, ele fala que eles adulteraram com a estabilidade do espaço-tempo. Isso é muito importante porque isso significa não necessariamente um erro ali no feitiço, mas talvez algo em que o Peter tava falando ali no momento adulterou. Então não acho que foi um erro dele, ele não pareceu realmente errar nessa cena. Então assim, de duas a uma aí, ou o Peter que fez alguma adulteração enquanto o feitiço estava sendo feito, e a gente sabe que todo filme do Homem-Aranha é assim, o Peter faz alguma coisa e aí ele tenta consertar tudo em torno. Por exemplo, no filme anterior, a gente viu ele entregando o óculos para um mistério, e aí por causa disso acarretou diversas coisas, porque ele confiou nele e tudo mais, e aqui provavelmente pode ser sim algo que ele fez. A outra possibilidade que eu acredito é que ele realmente quis fazer isso. E aí muito se falou de que esse não é de fato o Doutor Estranho que a gente conhece. Uma das coisas que eu preciso começar falando que eu tive uma percepção diferente é que no trailer a gente vê uma cena do Doutor Estranho ali, que seria tipo o porão do Sanctum, só que a gente tem dois momentos diferentes, não sei se vocês repararam. Tem um momento em que ele tá sozinho e tem um momento depois que ele tá com o Peter pra fazer o feitiço. Uma coisa é certa, o multiverso tá aberto nesse momento que a gente se encontra aí no filme. Os eventos finais de Loki deixam bem claro que aquele foi o momento em que o multiverso abriu, onde vocês chegaram a comentar, inclusive, que bem provavelmente tudo que aconteceu em Wanda e Loki e agora aqui em Homem-Aranha pode ter acontecido ao mesmo tempo, pode ser uma possibilidade também. Alguns de vocês até falaram sobre a coloração, né, que tem uma cor bem similar ao que tinha ali no final de Loki. Isso é muito interessante, que é uma cor roxinha assim, e também devemos lembrar que a cor roxa, né, de feitiço
é da Agatha Harkness. Não que a Agatha tenha algum envolvimento aí, não é isso, mas acho que pode existir alguma conexão com esse tom de poder, com esse tom que está sendo utilizado. A gente sabe que a Marvel utiliza bastante disso. Agora, se de fato ele errou, eu não diria que é o Doutor Estranho que a gente realmente conhece. Uma das coisas que eu preciso dizer é que eu assisti ao vídeo da Gracie Randolph e ela trouxe uma informação que eu não sabia até então, não sei se vocês sabiam, mas que em What If a gente vai ter o Doutor Estranho do Mal. E aí eu fui procurar saber mais informações sobre o Doutor Estranho do Mal e existe uma versão nos quadrinhos que é o Necromancer. E ele, gente, quando eu comecei a ler a descrição dele, confesso que eu acreditaria muito que tem a possibilidade de ser esse Doutor Estranho que a gente vê no trailer. Só lembrando que o que eu tô falando aqui com relação ao Necromancer não é especificamente de nenhuma história que eu li, foi realmente procurando sobre o personagem na internet, indo atrás, tentando investigar mais sobre esse Doutor Estranho do Mal. Inclusive, se você tiver um contexto que é interessante pra isso que eu tô falando aqui sobre os quadrinhos, deixa aí nos comentários pra gente cada vez mais discutir sobre as possibilidades de Homem-Aranha. A gente tem até dezembro pra isso e muitos trailers que vão sair ainda. Simplesmente porque ele é um personagem que tem as mesmas habilidades que o Doutor Estranho, com algumas pequenas diferenças, e uma dessas coisas é justamente que ele não foi ensinado a viagens dimensionais. E a gente vê que isso é justamente o problema nesse trailer. E outro fator muito importante também é que ele tem conexões com entidades demoníacas para os seus poderes e também com seus feitiços. E é muito interessante isso porque a Agatha, o Coven dela tinha outra coloração de poder, porque ela foi estudando tanto e ela foi se envolvendo com entidades do livro, que são entidades demoníacas, e aí a gente vê que ela tem poderes roxos. Então pode ser sim que toda aquela conexão, né, de ser um local roxo ali, seja já um indício do poder desse Doutor Estranho, que não é o que a gente geralmente vê. E é muito interessante porque o Necromancer, ele é da Terra 616, e se a gente retornar ali para o filme anterior do Homem-Aranha, no momento em que o Mistério ele tem aquela fala sobre o multiverso, ele fala: ah, Peter, você é da Terra 616 e eu sou da Terra 833. Então ali já tá sendo falado de multiverso, o Mistério já falava que era de outra Terra, a gente tem toda essa questão, né, do JJ Jameson, dele ser tipo um blogueiro ou coisa assim, ou trabalhar para um grande portal e não no jornal, como a gente conhece, que nem eu falei no meu vídeo anterior. Então a gente já tá vendo coisas diferentes de coisas que a gente conhece do universo cinematográfico da Marvel. Então seria muito interessante se talvez esse Doutor Estranho tenha algo a ver com o plano do Mistério, tanto que o final, a cena pós-créditos, era tudo o plano do Mistério. E é interessante também que um dos comentários foi justamente me perguntando sobre quem fala cuidado com o que você deseja, Peter, e é justamente o Doutor Estranho. Outro comentário que me chamou bastante atenção também foi justamente a cena do trem em que o Doutor Estranho parece estar brigando com o Homem-Aranha. Inicialmente eu não tinha entendido como eles brigando realmente, mas de fato pode ser, principalmente quando a gente tem um contexto maior de multiverso, pode ser que em algum momento o Peter descubra que esse não é o Doutor Estranho que a gente conhece. Não acho que necessariamente esteja relacionado com o Mephisto, apesar de ser uma identidade demoníaca. Eu acho que a gente já passou dessa fase de especular que tudo era Mephisto. Acho que se fosse para ser, WandaVision tava ali. E outra coisa muito interessante que a Grace falou no vídeo dela também é que talvez o multiverso da loucura esteja relacionado ao Doutor Estranho e não a Wanda como a gente imaginava. E ela inclusive fala: e se for a Wanda ajudando o Doutor Estranho? E gente, eu acho isso muito interessante, principalmente porque lá nos meus vídeos de Wanda eu tinha falado, se fosse pra ela ser vilã, eles já teriam transformado ela como uma vilã no final da série, então não faria muito sentido um arco de novo dela ser a vilã. Então eu consigo acreditar mais ainda nessa possibilidade. Sério, assistam esse vídeo da Grace, ele é bem completinho, ela faz análise frame por frame, isso é uma teoria dela. Então é muito louco quando a gente começa a pensar mais e mais com relação a tudo isso que a gente tá vendo, o que a gente ainda vai ver e como
como pode se conectar com as coisas que já estão confirmadas. Assim, gente, tudo pode parecer uma grande loucura, tá? A gente tá fazendo aqui um quebra-cabeça juntos, montando as peças. Obviamente, quando chegar o episódio de What If, que inclusive eu faço análises semanais aqui no canal, eu vou prestar uma atenção diferente quando assistir esse episódio de como pode se conectar com o Homem-Aranha. E além disso, também saiu um Funko já, que inclusive vem com o nome Doutor Estranho Supremo e faz mais sentido ainda com aquela cena que eu falei, que ele tá isolado ali no porão, que são cenas separadas, não é no mesmo momento que ele faz o feitiço ali com Peter. Então, é bastante interessante, é de se prestar atenção sim. A gente tem que lembrar que, gente, o multiverso está aberto. Loki deixou isso muito claro pra gente. Esse trailer mais ainda, principalmente quando a gente tem os vilões dos outros filmes. E muitos de vocês, inclusive, comentaram que bem provavelmente o momento que o Dr. Octopus fala "Olá, Peter" e tudo mais, pode ser pra outro Peter, né, que não foi mostrado aí. Bem provavelmente pode ser outro Peter, mas devo dizer que quando a gente tem um multiverso aberto, eles pouco se apresentam realmente, tipo, eu sou um Loki. A Sylvie, por exemplo, ela não precisou ficar explicando que ela era um Loki. As pessoas sabiam que ela era um Loki desde o início. Então, geralmente o que rola é uma pergunta assim: de que terra você é? Então as pessoas meio que comumente sabem que aquela pessoa, mesmo com aspectos diferentes, é um Loki, é o Homem-Aranha. Então eu acho que até nos cinemas, pra não ficar muito complicado, eles não vão ficar se explicando toda hora, eles vão ter realmente essa fala que já explica tudo. Que terra você é? Eu sou o Peter da Terra 616. E é isso aí, mas ele consegue reconhecer que aquele é um Peter, é um Homem-Aranha também. É porque assim, né, a gente teve um multiverso aberto agora, então acho que até acostumar e ver como que eles vão utilizar aqui no universo cinematográfico da Marvel, a gente vai conseguir entender um pouquinho mais pra frente, depois dos eventos de Loki, como que vai ser isso. Outra coisa que vocês falaram também, né, é que o policial, a pessoa de gravatinha ali, quando joga o arquivo, muita gente falou que é o Murdock, o nosso querido Demolidor. Gente, inclusive amava a série, queria muito que tivesse continuado. Assim, eu gosto da possibilidade, só não sei se fica muito complicado de introduzir agora, ou talvez esse seja um momento de introduzir todas as personalidades que a gente conhece de Nova York e que nunca estiveram no universo cinematográfico da Marvel. Só vai ser muito louco tentar explicar tudo, talvez em um filme, principalmente num filme em que eles estão trazendo os filmes anteriores do Homem-Aranha, que não necessariamente a geração de agora assistiu, mas dá tempo até lá. Mas enfim, gente, é isso. Esse vídeo ele realmente foi mais pra gente papear, pra gente discutir essas possibilidades, principalmente do que a gente acredita mais. Lembrando que o Homem-Aranha tem muita coisa que foi supostamente vazada e que não se concretizou, né? Muito se falava também, eles iam lançar o filme sem um trailer. E eu entendo porque as pessoas acreditam, mas tem muita coisa fake sobre Homem-Aranha. Então eu queria realmente trazer essa discussão para um caminho do que eu acredito que pode ir. E assim, gente, Marvel tem muitas coisas dos quadrinhos, como por exemplo, todo esse arco, né, do Homem-Aranha. Muito tem se falado que nos quadrinhos aconteceu com o Mephisto. Então, não necessariamente eles precisam utilizar um Mephisto para fazer um arco do Mephisto dos quadrinhos. Por isso a gente fala de adaptação. E tem muitas coisas nesse trailer que eles podem sim utilizar de coisas do quadrinho, mas a gente sabe que no universo cinematográfico eles mudam muitas coisas. Como, por exemplo, isso que eu tô falando do Necromancer. Então, assim, são possibilidades, são discussões, mas eu quero saber de vocês. Vocês acreditam nessas possibilidades? E também o que mais você pensou a partir dessa conversa que a gente tá tendo agora? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!